Boa tarde a todos. É um prazer voltar a esta casa, o espaço público onde o representante do povo, o deputado, se encontra com seu eleitor. Talvez, em muitos anos, algum de vocês aqui, agricultores, estão tendo o primeiro contato com o seu deputado. Então, isso marca efetivamente essa discussão. A proximidade entre o representante do povo e aquele que o trouxe aqui. E eu quero começar essa discussão partindo do pressuposto exatamente daquela condição que está ali em cima. O que é que nós estamos discutindo nessa Assembleia? Nós estamos discutindo posições relevantes para o agricultor familiar. E quais são elas? Cidadania igual e a distribuição dos recursos, da riqueza construída em Alagoas. Para isso, eu quero fazer a primeira colocação ou indagação. O que é mais barato? Promover as condições necessárias para a fixação do homem do campo, artigo 2, inciso 14 da Constituição Estadual? Ou Maceió continuar recebendo migrantes em êxodo, como hóspede da Ponta Verde ou Pajuçara? A cidade de Maceió, hoje, segundo o último censo do IBGE, já tem 110 mil pessoas a mais do que toda a zona rural do estado de Alagoas. Dos 3 milhões de habitantes, dos 3 milhões de habitantes de Alagoas, 52% estão na condição de pobre, entre eles os agricultores familiares. E esse quadro demonstra muito bem a evolução. 1970 até do ano 2006, o rosa e o cinza já demarcavam que Maceió e a zona rural estavam muito próximos. E agora, em 2010, a zona rural ultrapassou. Isso significa dizer que os serviços que o Estado apresenta, ou serviços também não estatais, são ineficientes para garantir as políticas públicas. Recurso tem, mas o serviço é ineficaz. Um outro ponto importante, passando o próximo. Pode passar. Esses dados mostram, está no relatório da Macoplan, com relação à pobreza, aquilo que eu falei antes, 52% em 2009. E há uma perspectiva de, em 2014, baixar para 45%. Sair de 52% para 45%. Se você fizer uma conta muito rápida, em 1.000 pessoas, 52% daria 520 pessoas. Estariam na pobreza hoje em Alagoas. Se você for para 2014, essas mesmas 1.000 pessoas, baixando para 45% da pobreza, daria 450. Quer dizer, em 4 anos, nós estamos baixando a pobreza em 70 mil pessoas, no universo de 1.600.000 pessoas. Resta dizer que a condição de pobre é de meio salário mínimo, é considerado pobre no Brasil. E aqueles na extrema pobreza, agora com a linha da presidente Dilma, de R$70. Então, nós estamos deslocando a pobreza nesse país por decreto. Passando o próximo. Aí está mostrando, tem a ver com a renda. A renda média do alagoano é a última linha embaixo, R$399 em 2009. E vai passar para 385 em 2014. Ora, senhores, numa família de 4 pessoas, divida isso, saber quanto é que dá a renda por composição familiar. Passando o próximo. Próximo, Walter. E aí nós vamos o mais interessante do estado de Alagoas. A estrutura agrária. 40.500 agricultores têm até 1 hectare. Mais 55 mil têm até 10 hectares. Somando esses dois números, dá 95 mil estabelecimentos com até 10 hectares. Significa dizer que Alagoas está, de modo geral, na condição de minifúndio. E minifúndio significa dizer estado de pobreza, porque a terra não lhe garante o sustento necessário para alavancar o progresso social e econômico e o bem-estar ecológico também. Essa é uma situação dura de a gente entender. Passando o próximo. E aproveitando, agora no dia 7 saiu uma notícia que me deixa entusiasmado por um lado e triste por outro.
A área rural de Viçosa é formada por 93,7 agricultores familiares. Destes, 67% quase não tem renda para investir na agricultura. Esse é um ponto importantíssimo para se observar. Escolaridade do responsabilidade pelo estabelecimento. Analfabeto e não sabe ler. Só ali nós vamos ver que dá 62% dos agricultores são praticamente analfabetos. Precisa de uma entidade com capacidade para ensiná-lo a fazer, com agilidade, com perspicácia, e com conhecimento e com avanço tecnológico. Passando para o próximo. Um outro dado curioso, 326 mil pessoas estão trabalhando na agricultura familiar, inclusive aquelas abaixo, em média de 14 anos até 18, um de respeito ao ECA. Então, até isso a agricultura se presta a familiar, descumprir as próprias leis que poderiam melhorar a condição de vida do homem do campo. Passando para o próximo. Esses dados vão mostrar os jovens entre 18 e 24 anos. 31% estão ociosos. 31% estão ociosos. Não há ocupação nem renda. E quando existe, elas são precárias. A agricultura brasileira, e principalmente a alagoana, tem alto grau de informalidade, o que repercute diretamente na Seguridade Social, na Previdência Social e tantos outros aspectos. Passando o próximo. Enquanto ele passa, tem um dado do IPEA que diz o seguinte: 54% da renda daqueles que ganham até 2 salários mínimos é comprometido com impostos. Então nós estamos aqui fazendo um debate que interessa a isso. Estamos discutindo distribuição de recursos. E esses cidadãos, agricultores familiares, que estão dentro desse âmbito, são os que pagam mais impostos. E normalmente têm os piores serviços. De novo, eles continuam com os piores serviços. Estabelecimentos que não obtiveram financiamento. Olha o número de estabelecimentos que não têm assistência técnica. Passando o próximo. Walter. Marco, tem mais um minuto. Mais um minuto. Orientação de origem técnica. 4.965 foram os produtores do estabelecimento assistido em 2006. Menos de 5% dos estabelecimentos agrícolas do Estado. Isso mostra a ineficiência do serviço estatal, mas também do não estatal. Ambos são ineficientes para garantir a presença e a vitalidade do homem do campo. Passando o próximo. E esse dado é um dado curioso, porque eles são dados da Angesp, que mostra quanto tempo um projeto passa do início da contratação ao final. Em média, em 2008, 250 dias, quando você dá entrada num processo na estrutura do Estado. Você sabe quanto se colhe feijão? 80 dias. Sabe quanto se colhe o milho? 120. Sabe quanto colhe um algodão? 150. Quando o computador, o carro chega lá, o agricultor já veio embora para Maceió. Cansou de esperar. Então, por que nós não queremos uma estrutura desse tipo? Porque ela demora demais para atender um cara que está necessitado há centenas de anos. Ou mais recentemente, nos últimos 50 anos. Então, esse é um dado fundamental. E, quanto a isso, eu vou lembrar aqui alguns recordes de jornais que diz o seguinte: admitindo o fato de não ter cumprido a sua missão na modernização do DETRAN para uma autarquia estadual pudesse prestar um serviço de qualidade. Esse é um pronunciamento do Sapucaia quando deixou o DETRAN. Tinha dificuldade de modernizar a autarquia pela burocracia e tinha 15 milhões em caixa. O deputado Ricardo Nezinho faz um comentário também muito interessante. Ele citou como exemplo um convênio de 11 milhões, firmado com o governo do Estado e a Fundação Nacional de Saúde. Um ano depois, o projeto continua parado na PGE. O próprio governador destaca, na Gazeta do dia 13 de dezembro de 2008, Vilela destaca investimentos e burocracia como desafio. Por que todos nós concordamos, somos contra a burocracia, mas continuamos insistindo em criar entidades altamente burocráticas e engessadas? Então, o tempo é curto, infelizmente a gente não pode prosseguir. Eu quero fechar com a próxima.
O que é que nós estamos tratando aqui? Aqui é um quadro que mostra as empresas no Brasil. A maioria delas são empresas públicas. O que estamos debatendo aqui, na verdade, é a distribuição do recurso. Os jornais anunciaram o orçamento desse ano agora para setembro. Precisamos colocá-lo na empresa. Ou, na verdade, vamos manter a máquina pública estatal eficiente e parabenizar os 1.600 pobres que vivem nessas lagoas. Ou damos um passo adiante e criamos um organismo como a Embrapa. Todo mundo fala da Embrapa como um organismo capaz de dar resposta. Reconhecido mundialmente. A Embrapa é uma empresa pública de direito privado. E ao longo da nossa vida eu ouvi dizer sempre, siga sempre o melhor exemplo. Por que a gente não consegue ser o melhor exemplo?